Olá meninas, bom dia. Estamos aqui para mais uma videoaula com vocês, né? Só lembrando que nós já estudamos sobre a onicogrifose, né? Na nossa aula passada. E aí hoje nós vamos falar um pouquinho sobre psoríase. Mas antes de falar sobre a aula de hoje, psoríase, eu vou fazer uma recapitulaçãozinha da nossa aula passada, tá bom? Da nossa aula anterior. Hoje eu estou só mostrando a gravação porque eu tive um problema na transmissão do aplicativo. Então eu não consegui fazer um compartilhamento de tela, né? Da gravação mais os slides. Porém, todo o material, todo o assunto vai estar disponível para vocês lá na plataforma, né, de vocês, virtual, para que vocês possam acessar, né, a videoaula, bem como o material também, tá bom? Espero que vocês estejam bem, né, a gente fica ansioso, né, em casa muitas vezes, preocupado, né, com toda essa questão de pandemia, né, com essa questão de aulas remotas. Assim, meninas, nós temos procurado fazer de tudo para que vocês possam ter maior qualidade na questão de aula, né, de aprendizado também. A gente tem se esforçado bastante para que vocês venham a entender as aulas, para que possam ficar claro o conhecimento. A gente está procurando ao máximo melhorar em todos os aspectos, falando para que vocês possam, que consigam, né, ter aí o entendimento sobre esse e sobre outros assuntos também. Sempre quando eu vou gravar as aulas, eu sempre lembro de vocês ali na sala, né? Cada um ali no seu cantinho, cada uma tem, na verdade, um canto, né, específico, um canto que gosta, assim, de ficar, né? Então, assim, a gente sempre se recorda, né, de vocês, mesmo que a gente está de longe, mas a gente sente saudade, né? A gente sabe que nada substitui o presencial, né? O ideal mesmo seria estarmos juntas, né? Estarmos ali trocando informação, né? Trocando conhecimento, trocando vivências, mas no momento não foi possível, né? Mas mesmo assim não sendo possível, nós não vamos deixar de aprofundar nossos conhecimentos, né? De estar estudando, né? De estar buscando conhecimento. Eu quero dizer que vai ter essa aula gravada, vai ter também todo um material de apoio, né, para vocês, material de apoio para que vocês possam estar estudando, possam estar acessando, né, possam estar se orientando por meio deste material, tá certo? Vai ter também uma atividade, né, que vai ser mandada para vocês, para que vocês também possam fazer essa atividade. Eu só gostaria de ressaltar alguns pontos do nosso assunto anterior, que nossa aula anterior foi de onicogrifose, e aí eu queria relembrar alguns pontos altos dessa nossa aula, que foi de onicogrifose. O que eu queria lembrar a vocês é que existe aí uma pesquisa, né, para ser entregue no dia 31/8, né? Já foi sorteado, a gente, em comum acordo, fez o sorteio por meio do grupo, né? Então, eu acredito que vocês já devem ter tido acesso lá no grupo, devem ter olhado e já devem ter começado aí os trabalhos. Só lembrando que aquelas doenças que foram pedidas para que vocês pesquisassem sobre elas, eu quero que vocês correlacionem aquelas doenças que eu dei para cada grupo, eu quero que vocês correlacionem com o assunto da onicogrifose. Ou seja, o que aquela doença tem a ver com a onicogrifose, como é que ela vai atingir a lâmina, né?
por que nós estamos falando sobre aquela doença, né? Como é que aquela doença atinge todo o sistema circulatório como um todo. Então eu quero que vocês façam aí um link entre o conteúdo e a patologia estudada, né? Que no caso aí foi a onicogrifose. Inicialmente eu percebi que muitas, né? Muitas não, foi uma só de vocês que me perguntou, né? Ô, Pro, não estou entendendo ainda tal assunto. Eu estou aqui para tirar qualquer dúvida que vocês venham a ter sobre esse ou sobre outros assuntos, tá? Então, caso vocês não consigam entender, pode me perguntar. Nós estamos no ensino remoto, mas não significa que eu não estou aí disponível, né, para ensinar vocês e para tirar qualquer tipo de dúvida, tá bom? Espero que a aula seja hoje clara, que vocês possam entender. Nosso assunto é bem extenso, né? Porque psoríase é um assunto extenso, mas a gente vai procurar e otimizar para que vocês possam entender o máximo possível. Se vocês quiserem, antes de estarem assistindo essa aula, fazer uma impressão, né, do material, e lendo o material juntamente assistindo o áudio, vai ficar melhor ainda. Porque eu tive um problema aqui no sistema, não consegui fazer esse tipo de gravação, já venho tentando há 2 dias e não consegui. Então aí a única alternativa foi ter feito pelo celular e ter gravado a aula para vocês, tá? Falando sobre, revisando, né? Geralmente sempre quando a gente começava, né, quando a gente iniciava a nossa disciplina, a gente sempre dá uma revisada no que nós estudamos anteriormente. Não sei se vocês estão recordando, né? E agora não será diferente, né? A gente continua com essa mesma perspectiva, tá? E aí a gente sempre vai revisando e vai passando para frente, né? O objetivo é sempre esse. Então, por que a gente vai revisar? Porque quanto mais a gente revisa, mais a gente vai fixando. E no caso de vocês, quanto mais vocês fixarem na mente, quanto mais vocês gravarem, entenderem a doença, as causas, melhor. Então, nossa disciplina é Patologia dos Pés 3. Na aula passada, nós estudamos sobre a onicogrifose, né? Então, nós estudamos tudo, né? Qual é a definição do problema, né? Vimos que ela é uma doença das unhas, né? Que ela atinge principalmente a parte do crescimento das unhas, né? Que essa curvatura ela vai ficar acentuada, né? Acentuada tanto para cima como para baixo. Vimos que ela fica deformada, né? Que ela fica com formato de chifre de carneiro, né? Foi o que nós falamos na última aula, né? E que muitas vezes esse problema ele está correlacionado com o problema circulatório. Então, por quê? Por que eu pedi a pesquisa? Né? Porque algumas daquelas doenças citadas lá na pesquisa têm aí o efeito direto, né, na parte circulatória, né, na insuficiência circulatória. Então, por isso que eu pedi a pesquisa, né, para que vocês fizessem, para que vocês pudessem entender como essa parte circulatória vai impactar diretamente aí no suprimento sanguíneo e aí, né, a pessoa ela vai ter aí como consequência essas unhas, né, que ficam deformadas, que ficam realmente de uma forma desfigurada, tá? Que mais que nós falamos? Nós falamos também, né, nós mostramos, né, na verdade por meio de foto, que essa lâmina ela fica desfigurada, né? Ela fica uma lâmina grossa, ela fica uma lâmina com a curvatura muito feia, né? Então nós falamos um pouquinho sobre isso também. E que o podólogo ele pode fazer o tratamento dessa lâmina, ele pode cortar, ele pode usar fresas, né? Então ele pode sim fazer o tratamento dessa lâmina, né? E no momento apropriado, né? E aí ele vai perceber que antes dele fazer o tratamento externo, essa pessoa precisa fazer um tratamento interno para que possa ter
um melhor resultado. Vimos que em alguns casos, né, que a curvatura ela fica tão acentuada que a pessoa ela não consegue por si só fazer uma asepsia, né, manter a higiene, principalmente pessoas idosas, né, que já tem ali uma idade avançada, então essa pessoa ela não consegue manter a higienização, né, que seria então aí o ideal, o corte correto dessa lâmina, né, corte certinho ali daquela lâmina, o cuidado direitinho na higienização. Então a gente viu que o fato, já existe a doença, mas a falta de higienização vai acentuar ainda mais, né? Nós estamos aí só dando uma pincelada, tá, meninas? Pra gente introduzir aí nosso assunto. Falamos também sobre doenças, né? A DPA, né? Que são doenças arterial periférica, né, que essas doenças aí, elas vão atingir toda a parte circulatória, principalmente a área dos pés, né, que vai aí mais sofrer com os problemas circulatórios relacionados com os pés. Então, foi isso que nós estudamos e falamos relacionado à onychogrifose. E que quando a pessoa tem um comprometimento sanguíneo, né, esse comprometimento sanguíneo ele vai prejudicar a irrigação sanguínea, pode até mesmo bloquear, né, toda ali a passagem do sangue e a pessoa corre o risco até mesmo de uma amputação. Então não é só a questão da doença, né, da doença da onychogrifose, mas é todo um conjunto de problemas que está ali atrelado. Vimos que alguns fatores causam, né, as doenças arteriais periféricas e a gente vai estar falando desses mesmos fatores novamente na psoríase. Aí às vezes tem aluno que fala, poxa, mas está repetitivo, mas isso de novo. Vocês têm que entender que sempre, volta e meia, nós vamos estar falando sobre idade, sobre peso, sobre tabagismo, sobre obesidade, porque tudo isso está correlacionado com as doenças, né, com as doenças circulatórias. E as doenças circulatórias periféricas estão correlacionadas com as patologias que nós estamos estudando. Por isso que volta e meia nós vamos estar falando sobre patologias, sobre doenças, sobre obesidade, sobre taxas altas, né? Enfim, sobre todos os assuntos que estão aí correlacionados com essas causas, né? Ou que vem aí causando essas patologias, esses problemas, né? Esses problemas acentuados ou não. Então, tudo isso nós vamos falar no decorrer aí de nossas aulas, né? Então, vimos que um estilo de vida saudável é fundamental, né? Então, a gente não pode falar de saúde sem um estilo de vida saudável. Então, nós não só devemos pregar para o nosso cliente, né, para o nosso paciente, que o estilo de vida saudável é o melhor, mas também temos que viver o estilo de vida saudável, né? Isso se dá por uma alimentação saudável, por atividades físicas, né, por controle de peso, controle arterial, dentre outros. Porque eu acredito que vocês concordem comigo que a força de nossa palavra perde um pouco o poder quando nós não vivemos o que falamos, né? Então, a gente precisa viver para que o aluno ele possa entender a importância, né, daquilo ali, para que ele possa também, para o aluno não, para que o cliente, né, possa entender a importância de também ter um estilo de vida saudável e que possa adotar em sua vida, né, um estilo de vida saudável. E aí, falamos, né, que o paciente de onychogrifose não é um paciente que nós vamos sozinhos resolver, né? Vimos que como a onychogrifose, ela é um problema que ela está ligada ou associada com outros problemas ou outras doenças, o ideal seria nós encaminharmos esse paciente, né, esse cliente para o médico. Então, quando nós encaminhamos esse cliente, esse paciente para o médico vai assim melhor direcioná-lo, né? Então, o médico vai passar exames, né, detalhados que vai ajudar
né, no diagnóstico da doença, da patologia, para que possa se fazer aí um tratamento adequado. Então, a questão da onicogrifose, para se resolver de forma adequada, de forma precisa, é necessária aí uma equipe, né, multifuncional, ou seja, uma equipe de vários profissionais, né? Esses profissionais aí, de forma conjunta, é que vão aí contribuir para a melhor resolução, né, o melhor tratamento desse cliente, desse paciente. Então, por isso que nós sozinhos nós não podemos aí conduzir esse tratamento da melhor forma. Nós precisamos de ajuda, né, de uma equipe médica que realmente esteja atento, que realmente esteja capacitado, né, gabaritado para poder dar todo esse suporte para nossos clientes. E nós falamos que um pé ele não vem só, né? Então, juntamente com o pé tem uma história. Então, ou seja, o paciente, o cliente, ele precisa ser entendido de forma completa, né? Então, a gente precisa entender o cliente, o paciente, como um todo, né? Eu já até escutei pessoas, né, falarem, eu estou aqui para tratar o pé, mas nós tratamos ele como um todo, né? A gente se preocupa com a pressão arterial, nós nos preocupamos com as taxas glicêmicas, né? Com as taxas de colesterol, com tudo, porque tudo vai impactar diretamente nas unhas, né? Que são as partes extremas do nosso corpo. Então, essa fala de que nós vamos tratar só o pé está errada. Nós somos profissionais da área da saúde, sendo profissionais da área da saúde, nós temos como obrigação ter um entendimento completo de todas as áreas, né? Incluindo, né, de forma específica a área que nós estamos trabalhando. Como nossa área, né, não é enfermagem, muitos alunos até falam, professora, mas eu não estou fazendo curso de enfermagem para mim estar entendendo sobre. Mas se essas doenças elas têm na grade do curso de vocês, é para vocês saberem, é para vocês estudarem, é para vocês terem um entendimento. Porque se não tivesse na grade do curso de vocês, é porque não era importante para vocês saberem. Mas como tem na grade do curso, então vocês têm que estudar e têm que saber. Dentro, então, desse conteúdo, eu pedi a pesquisa, tá? Eu estou aqui só lembrando, porque eu vou falar agora do nosso assunto novo. Eu estou só lembrando do que nós já estudamos semana passada. E dentro do que nós estudamos na semana passada, eu pedi uma pesquisa sobre onicogrifose, tá? Então, essa pesquisa, ela vai ser... ela ficou para ser entregue dia 31/8, tá? Então, vocês vão mandar por e-mail para que eu possa corrigir. Eu não vou falar agora, de imediato, sobre nota, porque eu percebi que vocês ficam muito ociosas com essa questão de nota, muito preocupadas. E o que eu quero é que vocês entendam, eu quero que vocês aprendam. A nota é consequência de um bom trabalho, né? Então, eu estou preocupada em que vocês realmente entendam, que vocês aprendam o conteúdo. A nota só é uma consequência, né? Só é uma consequência. Então, eu quero que realmente vocês entendam o que vocês estão fazendo, né? Para que futuramente vocês possam ser profissionais bons, gabaritados, né? Que venham a ter aí uma bagagem de conhecimento que possa, sim, ajudar o cliente, o paciente de vocês, ok? Então, qualquer dúvida sobre o trabalho, podem me perguntar. Eu quero que vocês se lembrem que vocês são alunos de curso técnico. Então, como sendo aluno de curso técnico, que os trabalhos de vocês tenham nível técnico ou mais, né? Então, sempre procure dar o melhor, né? Não façam trabalhos mais ou menos, meia boca, né? Ou de forma bem resumida, não. Às vezes vocês veem aqui slide, a gente não pode encher slide de informação. Slides são tópicos, porque a gente ainda vai falar sobre o assunto. Então, quando vocês estão fazendo um trabalho, vocês estão explicando sobre o assunto. Então, vocês têm que ter um embasamento. Então, geralmente é maior, tem mais coisas escritas, né?
prestar atenção na ortografia, né? Eu sempre falo, graças a Deus, eu nunca tive problema com vocês. Vocês desde o início, foi uma turma que nunca me deu dor de cabeça, assim, com ortografia, com essas coisas. Porque a gente, querendo ou não, a gente tem que olhar, né? Mas a gente vê que em outras turmas, né, tem aluno errando muito na escrita. Então, assim, vocês serão profissionais de saúde. Imagine vocês fazerem um prontuário e escrever errado. Então, qual é a segurança, né? Qual é a confiabilidade que vocês vão passar? Como é que o cliente vai pegar uma receita, ler ali errado, vai acreditar no que você está falando, né? Já peguei trabalhos de alunos colocar sola do pé. Imagine, gente. Então, vocês são profissionais de saúde, é planta dos pés, né? Então, vamos prestar atenção nos termos usados na escrita para que a gente possa ter um melhor rendimento, né, nos nossos trabalhos, nas nossas atividades, tá certo? Então, que vocês possam aí fazer um trabalhozinho legal, tá? Que realmente possa dar certo o trabalho. E eu espero que fique bom, tudo direitinho, e que vocês prestem atenção ao prazo, tá? A gente trabalha com prazo porque vocês também têm um prazo para terminar a disciplina e eu tenho um prazo para passar as notas de vocês, tá certo? Eu não vou, como eu falei, falar nada agora sobre nota, porque eu ainda vou ver o peso de cada atividade, de cada avaliação, para depois eu mencionar sobre a nota. Tá certo? Então, meninas, eu acredito que tenha aí ficado claro, né, essa primeira parte sobre a explicação do trabalho, sobre esses detalhes aí. Eu acredito que tenha ficado claro, que tenha dado para vocês entenderem um pouco, né? Então, aí agora a gente vai entrar propriamente dito no nosso assunto, né? Então, nosso assunto de hoje é psoríase. Inclusive, teve até uma aí das duplas ficou com esse assunto, né? Então, certamente já começou aí a estudar para poder ver como é que essa doença ela impacta lá na unha, né? E o que ela tem a ver com a onychogrifose. Então, teve uma dupla aí que ficou com esse tema, né? Sobre psoríase. Meninas, por que nós vamos falar sobre esse assunto? Esse assunto é muito importante, vocês vão ver quando nós fomos falando aí à frente, né? Quando fomos mencionando, vocês vão perceber que é um assunto muito importante que nós temos que conhecer, como os outros também são, né? Mas esse também, tá? Então, esse assunto que eu vou falar hoje, que é a nossa aula de hoje é sobre psoríase, esse material vai estar disponível para vocês na plataforma. Então, tanto essa aula gravada, como o material todo de todas as aulas vai estar lá, e a atividade também, tá? Então, não precisa vocês ficarem agora ansiosas, né? Em querer ver, escrever em caderno, não, porque vocês vão poder imprimir. Então, vai ter o material todo aí que vocês vão poder ter acesso na hora que vocês quiserem e vão poder imprimir. Então, não precisa agora, de imediato, ficarem ansiosas, né, com respeito ao material, né, a escrever em caderno, não, porque vocês vão ter o acesso e aí vocês vão poder imprimir e na hora que estiver estudando, pode ir fazendo no caderno, né, que é para poder fixar mais, até para estudar para provas, né? Então é muito interessante. Eu falo porque eu mesma eu só consigo estudar escrevendo. Eu consigo só fixar quando eu escrevo, né? Então, quando eu escrevo, eu consigo fixar na minha mente. Então, acredito que vocês também sejam assim. Então, por isso que nós vamos aí falar inicialmente sobre psoríase. Então, nosso assunto de hoje é psoríase. Então, a psoríase ela é uma doença da pele relativamente comum e não contagiosa. Então, inicialmente, a gente precisa entender isso. Professora, por quê? A gente precisa entender isso porque muitas pessoas acham que a psoríase se transmite, né? Tanto que eu já até vi pessoas falando, vixe, não vou nem encostar perto, né? Porque eu vou pegar, porque vai transmitir. Mas a psoríase ela não é transmissível
Então, a pessoa ela não é contaminada pela psoríase, né? Então, a gente precisa prestar atenção nisso, né? Que ela não é transmissível. Então, a gente não precisa ficar com medo, não precisa se afastar, não precisa sair correndo de perto de ninguém, porque ela não é uma doença transmissível. Então, a gente não pega ela, né? Ela não transmite. Então, a gente não precisa ficar com medo, ela não é algo contagioso. E hoje, como a gente está vivendo já em meio a essa pandemia, então as pessoas já estão sobressaltadas, né? As pessoas já vivem com medo, né? Por conta da pandemia e agora mais, né? Com a questão da pandemia e agora mais, né? O medo da contaminação aumenta ainda mais. Então, por isso que as pessoas elas vivem sobressaltadas, com medo de serem contaminadas e acham que tudo quanto é tipo de doença vai contaminar, vai pegar nelas, elas vão ser prejudicadas, né? Elas vão ser ali, né? De uma certa forma ali, prejudicadas, né? Com uma dessas doenças aí. Então, ela não é contagiosa, é cíclica, ou seja, o que é falar que a psoríase é cíclica? Ela é um tipo de doença que ela tem sintomas que aparece e desaparece, né? Periodicamente. Por que uso o termo periodicamente? Vou dar um exemplo. A pessoa ela pode ter um alto nível de estresse e esse alto nível de estresse provoca a psoríase. E aí ela fica de 2 a 3 meses com essas placas acentuadas no corpo, né? Fica com placas vermelhas, né, acentuadas no corpo durante esse período, que vai de 1 a 3 meses, ou pode ir até 8 meses. Imagine aí, gente, até 8 meses com essas placas. Então, a gente vê que realmente é algo, né, que é chato. Ou ela também pode passar uma temporada longa de até 8 meses sem ter nenhuma crise. Mas, por exemplo, no momento que a gente está vivendo agora, onde as pessoas elas estão tendo um índice, né, de estresse maior, né, pelo fato de estarem mais em casa, né, pelo fato de estarem mais ociosas, pelo fato de muitas terem perdido seus empregos, não saber o que vai fazer, ou do que vai ser o amanhã. Então, o índice de estresse das pessoas estão mais elevados. Então, é muito difícil alguém ficar aí, né, em um período estável. Tá mais fácil a pessoa ter um período aí já de crise, né, da psoríase e não de estabilidade da mesma, tá? As causas. Então, quando nós falamos das causas, é uma doença da pele relativamente comum, de causas desconhecidas. Então, assim, gente, no mundo da medicina, a psoríase ela é considerada uma bucha de cena. Por que uma bucha de cena? Ninguém quer pegar, né? E na verdade não é nem que ninguém quer pegar. Eles continuam estudando até hoje, né, sobre as causas, porque as causas são desconhecidas. Não existe uma causa que seja específica da doença. É igual esse coronavírus, né? Vocês observam aí que os médicos eles estão estudando ainda sobre a doença, né? Então eles não sabem como a doença vai agir no organismo. Eles não sabem qual é a área primária que a doença atinge. Eles não sabem ainda se só atinge idoso. Na verdade, eles já sabem, né? Atinge todo mundo. Mas muitos detalhes e particularidades da doença, eles não sabem, né? Às vezes tem pessoas que não têm problema nenhum. Não tem problema respiratório, não tem problema de pulmão, não tem problema nenhum, não tem doença nenhuma, não tem nada e tem complicações da Covid, né? Como a gente está vendo o caso desse cantor aí, né? Que está internado e com comprometimento no pulmão, com dificuldade, né? Ele está muito ansioso, então ele está comprometendo aí o quadro dele. No caso da psoríase, os médicos eles não sabem também qual é o fator principal que leva o indivíduo a ter a psoríase.
Qual é aquela chave que vai ali abrir a centelha para a pessoa ter a psoríase? Então, os médicos, eles não sabem qual é a causa principal, né? O que vai ali de fato ser primário para ocasionar ali a psoríase. O que se sabe é que pode estar relacionado, né, com o sistema imunológico, com alterações no meio ambiente e com a suscetibilidade genética. Então, o que se tem é suposições, né? Então, tem o fator genético que está associado, tem o meio que a pessoa vive também, né? Às vezes a pessoa passa muito estresse, passa muito nervoso, então tudo isso aí vai ajudar, né, no desenvolvimento ali daquela doença, tá? Então, o que se sabe é isso. E quais são os sintomas da psoríase? Eu não sei se vocês já teve a oportunidade de presenciar uma pessoa que tem a psoríase. Eu já vi, eu não sei se vocês também já tiveram essa oportunidade. Mas geralmente a pessoa, ela apresenta alguns sintomas, né? Esses sintomas, eles podem variar, né, de uma pessoa para outra, e podem ser desde sintomas mais simples, né, como também com sintomas mais graves. Então, aí vai diferenciar muito de uma pessoa para outra, né, de como a pessoa ela reage à doença, porque tudo está interligado, né? Como é que o psicológico daquela pessoa reage à doença, né? Como é que ela está reagindo à doença, né? Aos fatores da doença, né? Como é que aquela doença está agindo ali, né, no organismo daquela pessoa, né? Qual é a ação ali daquela doença no organismo da pessoa? Então, tudo isso vai aí impactar diretamente nas causas, né, da psoríase, né? Então, todos esses entendimentos são necessários para que se possa ter uma abrangência mais ampla, né, sobre o assunto. E aí nós vamos continuar falando, né, sobre... Só um minutinho. Vou colocar aqui o carregador. E aí nós vamos continuar falando sobre o assunto sobre a psoríase. Isso. Então, como vimos, ela tem sintomas que aparecem e desaparecem, né? Ou seja, vai depender muito do grau aí que esteja a doença, né? A psoríase. Continuando, existe 7 fatores, na verdade, que nós precisamos saber e conhecer sobre a psoríase. Então, às vezes as pessoas criam muito tabu sobre a doença, mas não conhecem de fato a doença, não sabe como a doença ela vai agir no organismo, como ela vai agir na pele, o que ela vai causar de fato. Então, para tanto, a gente precisa entender algumas coisas sobre ela para que a gente possa começar a ter um entendimento mais profundo. A primeira coisa que nós temos que entender, a psoríase, ela é uma doença inflamatória, tá? Ela é uma doença inflamatória que ela pode acontecer em qualquer parte do nosso corpo. Então, a primeira coisa que vocês precisam entender sobre ela é uma doença inflamatória que ela pode aparecer em qualquer parte do nosso corpo, tá? Professora, quais são as partes, quais são as áreas principais que ela pode acontecer? Ela pode aparecer no cotovelo, ela pode aparecer na mão, nesses ossinhos, ó. Ela pode aparecer na rótula do joelho, ela pode aparecer aqui abaixo da nuca,
ela pode aparecer no meio da cabeça, dentro mesmo da cabeça, no couro cabeludo, ela pode aparecer nas rótulas do joelho, enfim, ela pode aparecer no corpo todo, tá? Então, como ela é uma doença inflamatória, ela pode aparecer em qualquer parte do nosso corpo. É o primeiro ponto que nós precisamos entender sobre a doença. Uma segunda coisa que nós precisamos saber sobre a doença é, ela se apresenta, a principal característica dela, que a gente vai olhar e vai falar, olha, essa pessoa tem psoríase, ela se apresenta por placas vermelhas e prateadas que se desprendem facilmente da pele. Então, quando você olhar essas placas vermelhas na pele, que aparece com facilidade e que se desprende com facilidade, você aí já vai ter um primeiro indício de que aquela pessoa, de que aquele paciente, de que aquele cliente está com psoríase. Outra coisa que vocês precisam entender, ela é uma doença inflamatória, mas ela não é contagiosa. Gente, a psoríase não se transmite, não se pega assim, né? No ar ou no contato de pele. Então, às vezes a gente vê muito as pessoas, né, com aquele olhar de nojo, né? Com aquele olhar, né, de repulsa. E a gente não pode fazer isso, né? Principalmente agora que vocês estão estudando, né, que estão tendo conhecimento sobre a doença, ainda mais, né? Ainda mais vocês mesmos que não podem fazer isso. A cara de repulsa, né? A cara de nojo, de realmente como é que é? De estar achando ali nojento, né? Então vocês não podem ter esse pensamento, né? Essa repulsa da doença. Por quê? Porque ela não é uma doença contagiosa. Então nós não precisamos ter medo, né? De contrair ou de pegar essa doença, porque ela não é contagiosa. Qualquer pessoa pode ter. É uma outra característica, é um outro fato que nós precisamos saber. Qualquer pessoa, gente, pode ter. Não tem classe social, não existe dinheiro, não existe nenhum fator que vai assim dividir. Não, qualquer um pode ter. Desde o mais simples até o mais rico, desde a criança ao idoso. Qualquer pessoa pode ter a psoríase, tá? E é uma doença multifatorial. Então, quando nós falamos, né, quando nós mencionamos que é uma doença multifatorial, o que nós estamos querendo dizer com isso? Nós estamos querendo dizer que existe vários fatores que vai contribuir para o surgimento dessa doença, né? Vários fatores vai contribuir para o surgimento dessa doença. Por isso que fala doença multifatorial. Mas no decorrer da nossa fala aqui, da nossa aula, nós vamos mencionar quais são esses fatores, que fatores são esses, né? Multifuncionais, que vai contribuir aí para o aparecimento da psoríase, tá certo? Outra coisa, o tratamento vai depender do tipo de psoríase que a pessoa tem. Ou seja, gente, não existe um tipo específico. Ou a gente não pode... Ou a gente não pode falar assim, vamos engessar, né? Vamos fazer esse tratamento aqui com todo mundo. Eu usei esse óleo aqui essencial nessa unha, nessa pessoa, nessa cliente, e eu posso usar nas outras também. Não. Por que não? Porque cada cliente é único, cada paciente é único, cada tratamento é único. Então, a gente tem que usar, no caso, né, na nossa parte, né, de podologia, o tratamento específico para cada cliente. No caso da psoríase, o médico é que vai ver qual é o melhor tratamento que cabe ali para aquele paciente, para aquele cliente. O médico é que vai ver, o médico que vai fazer o diagnóstico, o médico é que vai precisar de maneira correta o diagnóstico para aquele paciente.
Então não cabe a nós dizermos, né, qual é o tratamento ideal, qual será o tratamento melhor indicado, né? Somente o médico é que pode, né, orientar, falar, né, embasar, né, pedir exames próprios, né, para que esse paciente ele possa sim receber o melhor tratamento. Então somente o médico é que ele vai poder encaminhar esse paciente da melhor maneira, né, conduzi-lo, né, como assim dizer, pela melhor maneira. A única coisa que, né, dentro do setor da medicina se sabe é que fatores como o estresse pode piorar e muito, né, e acentuar e muito o problema da psoríase. Eu tive uma cliente que ela me relatou uma vez, eu não sei, eu estava iniciando meu curso de podologia, tem tempo, ou já tinha concluído, uma coisa assim, eu sei que tem tempo essa história, mais de 5 anos. E aí ela me relatou o quê? Ela falando, né? Ela falando que quando ela passava muito nervoso, quando ela tinha um índice de estresse muito grande, que as placas, né, que eram redondonas assim, que as placas vermelhas enchiam assim na pele dela toda, que ela ficava cheia de placas vermelhas na pele toda. Então, ela sempre observava que quando ela passava um estresse maior, que essas placas aumentavam. Então, o que a gente pode ver com isso? Que realmente é verdade. Então, o estresse ele está associado aí, né, a um fator inflamatório que vai aí contribuir para a piora da psoríase, né? E aí ela falava, quando eu passo muita raiva, às vezes eu passo tanta raiva, eu não consigo dormir, e essas placas, e aí fica uma coceira, e irrita. E aí eu olho hoje, quando eu vou ver amanhã, a placa parece que está maior, né? A mancha parece que está maior, parece que ela atingiu uma área maior. Então aí a gente consegue perceber que as proporções, né, que essa doença ela pode aí ocasionar, né? E hoje, com o momento que a gente está vivendo, como eu já mencionei, quem não está estressado? Né? Todo mundo está estressado, né? De uma forma ou de outra, todos nós estamos preocupados, né? Todos nós estamos estressados. Então, para uma pessoa normal que eu falo sem uma doença como essa, ela pode ter algum efeito, mas nenhuma pessoa que tem a psoríase, ela vai ter um efeito ainda pior, né? Ela ainda vai ter um efeito ainda mais devastador, né? Então, por isso que é necessário se ter um cuidado, né? Trabalhar com a prevenção, né? Que é o que sempre se fala, né? Trabalhe-se com a prevenção da doença, né? Para se evitar a doença e as causas, né, da doença, né? Sempre tudo que está relacionado com saúde, a gente está intimamente, diretamente ligado com prevenir, né? Então a gente previne, né? E na psoríase, como não se sabe as causas exatas, então aí é que vai ter que trabalhar com a prevenção dessas doenças, tá? E aí, como eu falei para vocês, lá no material de vocês vão visualizar, né? Tem uma partezinha aqui que eu coloquei lá, de algumas fotos, onde vocês irão perceber algumas áreas específicas onde a psoríase ela aparece, né? Onde ela mais aparece. Então, vocês vão ver lá algumas áreas específicas onde esse problema ele aparece. Como eu já citei, né, há uns minutos atrás, mas eu vou citar novamente, né, que são joelhos, nos cotovelos, né, na nuca, na cabeça toda, no corpo todo. E eu não tinha mencionado sobre a psoríase ungueal, que muitas pessoas têm esse tipo de psoríase, não sabe que tem a doença psoríase, né? Tem ali a manifestação na unha, né? Um tipo de psoríase ungueal, mas não se dão conta, acha que é uma coisa normal, acha que é uma coisa comum, que sempre teve,
e que é assim mesmo e que é normal. Porém, a psoríase ungueal, né, que ela se dá nas unhas, ela é um tipo de psoríase que ela parece muito com a onicólise, que foi um tipo de patologia que nós estudamos em patologia dos pés 2. Por isso que a gente sempre tem que estar lembrando os assuntos, para vocês poderem diferenciar uma coisa da outra. A psoríase ungueal, nos casos mais brandos, ela vai muito parecer com a onicólise. Por quê? Porque ela é aquele tipo de psoríase que a unha ela vai se desprender do leito na parte distal, ou seja, começando daqui, ela vai se desprender do leito. Então, aí quem olha pode achar que é uma onicólise, mas muitas vezes não é. Já é aí a psoríase, tá? Então, por isso que vocês têm que entender, para que vocês tenham esse olhar investigativo, para que vocês possam entender, né, qual é a diferença de uma doença para outra, né? E que vocês possam ser pessoas que sondem, que procurem entender as causas de fato da doença, né? O que vem ali causando ali aquele tipo de doença, né? Aquele tipo de problema. E aí tem um olhar clínico, um olhar preciso. Poxa, eu achei que era onicólise, não é. Às vezes aquela pessoa, você vê pelo conversar dela que ela é uma pessoa nervosa, que ela é uma pessoa agitada, né? Então aí às vezes ela pode ter um outro problema aí que está atrelado à psoríase, né? Quem sabe ela não tem um problema emocional, quem sabe ela não tem um fator genético ali correlacionado, né? Como vimos, é uma doença multifatorial, ou seja, existirão vários fatores que vai ali contribuir para o surgimento da psoríase. Então, nós não sabemos de fato qual é o fator que vai ser o desencadeador. A gente sabe que tem vários fatores. Então, uma sondagem, né, uma ficha de anamnese, vocês fazerem uma escuta, né, uma escuta atenta desse cliente, é que vai ajudar vocês a identificarem qual é o tipo de tratamento ideal, qual seria o correto a ser feito, né? Se realmente existe um tratamento que seja ideal para aquele cliente e encaminhar ele para um profissional que vá dar todo o suporte para ele, né? Porque nós não vamos poder fazer o tratamento na pele dele, né? Nós não vamos poder fazer um tratamento interno, mas nós podemos orientar, nós podemos encaminhar, nós podemos direcionar, né, aquele cliente, aquele paciente, para que ele possa ter um tratamento. Eu não conheço nenhum. Geralmente, às vezes a gente escuta, não é? O aluno falando... Desculpa. Geralmente a gente vê muito o aluno falando, professora, mas eu não conheço nenhum dermatologista. Ninguém é obrigado a conhecer nenhum dermatologista. Mas vocês já ouviram falar sobre um que seja bom, né? Olha, eu não sei se mas você pode passar por uma consulta para ele dar uma investigada. Meninas, só para mencionar para vocês, né, a digno de como a gente está aqui relatando sobre esses casos, né? Há poucos dias, há mais ou menos um mês atrás, eu fiz um atendimento de uma remoção de onicofose em uma cliente. E aí, assim, o que ela relatou para mim, que o que incomodava ela era o excesso de pele. Ok. Só que nós, como profissionais da área, nós, quando vê um paciente para a gente não olha só aquele problema. Eu não vou ficar olhando só a onicofose. Eu vou olhar o pé todo. E como eu vou olhar o pé todo, o que eu vou fazer? Se tiver algum outro problema ali no pé, o que eu vou fazer? Eu vou olhar também, né? Se eu conseguir resolver, ótimo, né? Se não, eu vou encaminhar para um profissional que consiga resolver, correto? Sendo assim,
Essa pessoa inicialmente, né, pediu que eu olhasse essa onicofose, eu olhei, ok, fiz ali toda a remoção, né, da onicofose, só que antes de fazer essa remoção da onicofose, essa pessoa ela já tem um quadro já de ansiedade, né, de problemas emocionais. E junto com isso, essa pessoa também, né, apresentou ali tinea pedis, né, que é a famosa frieira. Então, observe como o nosso olhar clínico, o nosso cuidado no atendimento do cliente pode ajudar aí. Quando eu olhei ali o pé dela como um todo, todos os dedos, as unhas e tudo, que a gente olha tudo, né? Aí eu falei com ela, eu falei, olha, você está com a tinea pedis e você está com a tinea pedis avançada, né? Num grau avançado. E aí ela, eu já tenho isso há muito tempo. Foi o que ela mencionou para mim. Eu já tenho isso aí há muito tempo. Já tem uns meses já que eu tenho isso aí. Eu falei, correto. Só que está no estágio avançado, já está com maceração, tá? E o que acontece? O que o fungo ele quer? O fungo ele gosta disso, né? Ele quer ele quer ali uma área ali que esteja propícia para ele se crescer, para ele se expandir mais, né? O fungo ele quer isso. E aí eu expliquei para ela, né? Que já estava no estágio muito avançado, que ela poderia até perder os dedos, porque realmente, né? Ele estava em um índice tão grande de maceração que essas dobras do pé já estava toda praticamente solta. E assim ela não sentia, né? Ela falou que não era diabética, mas que não estava sentindo, só sentia coceira, né? Que realmente a tinea pedis, ela dá muita coceira, a pessoa sente muita coceira. E aí, o que eu fiz? Eu fiz a remoção da onicofose, orientei ela e falei, olha, procure um médico. O médico ele vai lhe orientar. Por quê? Porque o médico ele vai fazer uma cultura, ele vai fazer uma raspagem aí e vai ver qual o grau que está essa tinea pedis aí e vai poder lhe medicar. Resultado da história. Ela foi em uma consulta, chegando lá o médico perguntou para ela quem lhe indicou, quem foi que falou para você vir para o médico? Ela falou, olha, eu fui em uma podóloga e a podóloga me falou que eu tinha que ir em uma consulta médica. E aí o médico falou exatamente, foi uma conduta corretíssima dessa podóloga, dessa profissional, porque realmente o seu estágio está avançado. Então imagine, gente, olha como nós somos responsáveis, olha como nós temos que ter a responsabilidade com nossos clientes, né? Não é só tratar o que a pessoa veio fazer, é você olhar tudo, todos os problemas, tudo que está ali relacionado com os pés, porque nós temos um compromisso com nossa profissão e nós temos que ter a seriedade também com nossa profissão de passar o conhecimento. Poxa, eu já estudei sobre isso, eu sei o que isso faz. Então, eu vou orientar essa pessoa a procurar um médico, a procurar um profissional, né? E aí, ela me relatando, né? Há poucos dias, ela veio e me falou que ela fez o tratamento de um mês com medicamento e o médico voltou, repetiu os exames e vai continuar por mais um mês. Então, veja que muitos desses problemas aí não se resume a um mês, a 2. Às vezes a pessoa fica 6, 8 meses fazendo tratamento, né? E não é um tratamento só com o dermatologista, é tratamento também com outros profissionais. Então, quando o paciente vem para a gente não está só tratando a lâmina dele, nós estamos ajudando ele como um todo. Podemos até dizer que é uma consulta, né? Porque nós estamos estudando para estar gabaritados para melhor instruir e ajudar nossos clientes, né? Nossos pacientes. Por isso que quando vem aí um paciente, um cliente para vocês que tem a psoríase, que vocês possam, né, melhor orientá-los, que vocês possam melhor encaminhá-los, para que eles possam assim ter um tratamento adequado, né, para que eles possam conseguir, né, ter um tratamento realmente digno, né, para eles. E aí é isso que a gente realmente quer que aconteça, né, com nossos pacientes. E quais são, então, os principais sintomas da psoríase?
Então nós falamos que tem causas desconhecidas, né? Que não se sabe ao certo qual é a causa exata ali daquela doença, né? Nós observamos que tem diversos fatores que podem estar ali correlacionados com a doença, né? Que foi o que nós falamos, né? Fatores genéticos, né? Fatores como meio ambiente, né? Fatores como estresse, tudo isso aí pode estar correlacionado com a psoríase. Mas agora nós iremos falar sobre os principais sintomas da psoríase. Ou seja, quais são, né, os sintomas aí, os principais, né? Quais são os principais sintomas da psoríase? Então, dentro desses principais sintomas, tem alguns que vocês vão olhar de cara e vão identificar. Não, aquele paciente realmente tem a psoríase. Um deles é as manchas vermelhas com escamas esbranquiçadas. Então, essas manchas vermelhas com escamas esbranquiçadas vai ser aí um dos sinais claros de que aquela pessoa, de que aquele paciente está com psoríase. Gente, não existe mancha igual. A psoríase, muitos falam, né? Ela parece a sarna, mas são manchas que ao redor, né? No meio da mancha fica branca, esbranquiçada, como se estivesse descascando. E ao redor dela fica avermelhada. Então não existe mancha que seja igual a ela. Então quando vocês olharem, vocês logo vão identificar. Não é psoríase. Não, essa mancha aqui é psoríase. Então vocês logo vão identificar ela. Logo vão olhar e logo vão perceber que é psoríase. Não tem erro com respeito a isso, tá? A olhar e identificar. Outra coisa, pequenas manchas brancas ou escuras residuais pós-lesão. Ou seja, quando essas manchas vermelhas se secam, ficam manchas pós-lesão. Que manchas são essas? São manchas residuais, né? São chamadas de manchas residuais ou manchas escuras. Que essas manchas elas vão ficar após a secagem das primeiras manchas lá, das manchas vermelhas. Então, por isso que elas são chamadas de manchas residuais. Então, aí é importantíssimo prestarmos, né, atenção em todos esses sinais, em todas essas dicas, né, que são dadas para que a gente possa entender direitinho o funcionamento, os sintomas dessa doença. Outra coisa, a pele, gente, fica muito ressecada. Então, vocês vão ver, geralmente, né, às vezes a pessoa já tem um quadro de pele ressecada, né? Ou seja, já tem uma característica de ser uma pessoa que tem a pele ressecada. A psoríase, ela vai ressecar ainda mais a pele desse indivíduo, né? Então, e esse ressecamento, juntamente com esse ressecamento, vai vir também um sangramento. Então, a pessoa ela vai ter uma pele ressecada e juntamente com esse ressecamento vem um sangramento. Então, vai ficar ressecada e sangrando. E justamente o fato dela ficar ressecada é que causa fragilidade nessa pele, né? Então, como ela vai ficar mais ressecada, ela vai ficar mais frágil, ela vai ficar mais sensível, ou seja, essa pessoa ela vai machucar essa pele muito mais fácil, e aí essa pele vai sangrar muito facilmente, né? Então, por isso que é uma doença bem melindrosa, né? E que causa assim, muitos transtornos. Coceira, queimação e dor também é uma característica, é um sintoma da psoríase, né? Então, as pessoas, os clientes, os pacientes que têm a psoríase, o que eles relatam é essa coceira, né? Esse incômodo e quando os níveis de estresse está mais elevado, né? Aí eles falam, eu coço, realmente, muita coceira e muita dor, que é aí um sintoma também
da psoríase. Falando sobre as unhas, né, da característica das unhas das pessoas